Olá para todos, hoje vamos falar um pouco sobre Lampião e as imagens que ele deixou para todo o mundo, eternizada na história. Antes de Lampião se tornar um nome mais temido e comentado do sertão, o cangaço já existia havia década. Ele não começou com Virgulino, ele herdou um mundo que já estava em conflito. No fim do século XIX e início do século XX, no sertão nordestino, era marcado por secas devastadoras, pobrezas extrema, ausência quase total do Estado. Quem mandava eram os grandes proprietários de terra, os coronéis. Eles tinham jagunços armados, controlavam votos, comércio e até a justiça local. Neste cenário, surgiram bandos armados que vagavam pela Caatinga. Alguns eram contratados como mercenários políticos, outros viviam de saques, vinganças ou proteção paga. Eram chamados de cangaceiros. Nomes como Jesuíno Brilhante e Antônio Silvino já eram conhecidos antes de Lampião. O cangaço tinha regras próprias, códigos de honra, alianças, rivalidades, territórios. Era violento, mas também profundamente ligado à cultura sertaneja. As roupas de couro trabalhado, as músicas, a resistência diante da seca e da opressão. Foi nesse ambiente que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, em 1897, na região de Serra Talhada, Pernambuco. Filho de José Ferreira e de Maria Lopes, cresceu em uma família de pequenos proprietários e criadores de gado. Não eram ricos, mas também não eram miseráveis, viviam do trabalho duro e da terra. A vida da família Ferreira começou a se complicar por causa de disputas com vizinhos poderosos, especialmente a família Nogueira. Conflitos por terra, criação de animais e influência local se transformaram em perseguições e tensão. A tensão aumentou quando a polícia passou a agir, muitas vezes tomando partido dos adversários da família Ferreira, ou seja, os Nogueiras. O ponto decisivo veio em 1921, quando o pai de Virgulino, José Ferreira, foi morto durante uma ação policial. Para Virgulino, aquilo não foi apenas uma tragédia, foi uma injustiça. Ele já vinha se envolvendo em confrontos armados para defender a família, mas a morte do pai transformou defesa em vingança. Virgulino entrou de vez no cangaço, movido por dois sentimentos fortes do sertão: honra e retaliação. No campo, juntou-se a grupos já existentes. Era habilidoso com armas, estrategistas e conhecia a Caatinga como poucos. Rapidamente ganhou respeito. Quando assumiu a liderança, o cangaço mudou de escala. Lampião não criou o cangaço, ele o profissionalizou, organizou o bando, impôs disciplina, estabeleceu redes de apoio com coiteiros e aplicou a área de atuação por vários estados do Nordeste. Seu nome passou a ecoar entre o medo e a admiração. Mas, no fundo, tudo começou com uma família sertaneja envolvida em disputas locais, num tempo em que a lei dependia de quem tinha mais poder. Lampião não nasceu bandido. Foi moldado por um sertão duro, onde justiça e vingança, muitas vezes, caminhavam lado a lado. É ali que surge Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, metade homem, metade lenda. Dizem que Lampião não caminhava. Ele deslizava pelo sertão, chapéu e meia-lua, enfeitado de medalhas, cartucheiras cruzando o peito como se fossem parte do corpo. Para alguns, um bandido cruel. Para outros, um justiceiro torto, nascido da vingança e da miséria.
O certo é que ele entendia o poder da imagem muito antes de existir rede social ou televisão. E é aí que a história fica ainda mais surpreendente. Nos anos 1920, Lampião fez algo impensável para um cangaceiro. Aceitou ser filmado. Não era vaidade pura, era estratégia. A filmagem original, hoje histórica, só foi possível graças à influência de Padre Cícero, o líder religioso de Juazeiro do Norte, figura quase mística no Nordeste. O padre via Lampião como alguém que poderia de alguma forma ser domado ou direcionado para proteger o povo e combater inimigos maiores. Lampião, por sua vez, via no padre uma espécie de escudo moral e político. Com essa proteção simbólica, o bando foi registrado em filme. Homens armados posando calmamente, Maria Bonita ao lado de Lampião, todos olhando para a câmera com uma serenidade inquietante. Não havia correria, nem tiros. Era como se o cangaço dissesse: estamos aqui, existimos e vocês vão nos ver do nosso jeito. Aquela filmagem não era só um registro, era um manifesto. Lampião entendia que quem controla a narrativa, controla a lenda. E conseguiu. No começo, Virgulino Ferreira era só poeira no horizonte. Um nome sussurrado entre o medo e a coragem. Mas o dia em que a lente se abriu no sertão mudou tudo. Foi o padre Cícero quem abriu a porta, não com arma, mas com palavra. Em Juazeiro, o Padim Cício acreditava que o sertão precisava se ver para existir. E foi assim que Benjamin Abraão, com uma câmera teimosa e pesada, ganhou a bênção improvável para registrar Lampião e seu bando. A notícia correu ligeira. O rei do cangaço ia virar imagem. Quando a filmagem começou, o sol parecia saber. Lampião não se escondia, arrumou o chapéu em meia-lua, ajeitou os cartuchos como quem veste medalhas e sorriu de canto, um sorriso que misturava desafio e teatro. Falou olhando para a lente como se falasse para o mundo, sobre justiça torta, sobre vingança antiga, sobre sobreviver onde o Estado não chegava. Não pediu desculpa, pediu entendimento. As imagens viajaram mais rápido que bala. Nas feiras, nas casas de barro, nos fundos das igrejas, o sertanejo se viu refletido naquele homem de passos firmes. Ali estava alguém que enfrentava coronel, polícia e seca com a mesma altivez. Lampião virou mais que cangaceiro. Virou espelho. Um fora da lei que falava a língua do povo, que dançava chachado depois da luta, que repartia quando podia e punia quando julgava necessário. O carisma nasceu desse fio fino entre medo e admiração. Porque o filme mostrou que o boato não conseguia: humanidade. Maria Bonita rindo, o bando cantando, o chefe explicando-se. O sertão, enfim, se reconheceu em movimento. E assim, na poeira iluminada por uma câmera abençoada, Lampião deixou de ser só lenda oral. Virou imagem, voz, gesto, virou famoso. Não por ser santo, longe disso, mas por ser visto. E no sertão, ser visto é existir. A madrugada de 28 de julho de 1938 nasceu pesada na Grota do Angico, em Sergipe. O céu ainda era um manto escuro e o rio São Francisco corria silencioso ali perto, como se nada fosse acontecer. O bando de Lampião havia escolhido aquele lugar por parecer seguro. Um recorte de pedras, vegetação espinhosa e terreno difícil, ideal para vigiar qualquer aproximação. Mas naquela noite o perigo já estava dentro do silêncio. As volantes, forças policiais especializadas no combate ao cangaço, haviam recebido informações preciosas sobre o paradeiro do grupo. Liderados pelo tenente João Bezerra, os homens marcharam durante a noite, guiados por coiteiros e pela experiência de quem já conhecia o rastro do cangaço. Caminharam com cuidado, evitando fazer barulho na vegetação seca, contornando pedras e descendo a grota antes do amanhecer. O plano era atacar antes que o sol surgisse. Por volta das 5 da manhã, quando o céu começava a clarear em tons azulados, muitos cangaceiros ainda dormiam. Alguns já estavam acordando para preparar café. Lampião estava no acampamento, tranquilo, confiante na proteção natural do terreno. Maria Bonita permanecia deitada. Foi então que o primeiro disparo rasgou o ar. A surpresa foi total. As volantes abriram fogo de posições elevadas, dominando o acampamento de cima para baixo. As balas ecoaram entre as pedras, multiplicando o som e criando a sensação de que havia ainda mais homens atirando. Cangaceiros correram para pegar armas. Alguns tentaram se proteger atrás das rochas. Outros foram atingidos antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. A vantagem estratégica era clara. Os policiais estavam melhor posicionados, com armas modernas para a época, e o fator surpresa ao seu lado. Lampião, segundo relatos, tentou reagir rapidamente. Conhecido por sua frieza em combate,
Buscou organizar uma resistência, mas o ataque foi intenso demais. Em meio à fumaça da pólvora e ao barulho ensurdecedor dos tiros, ele foi atingido. Acredita-se que um disparo na cabeça ou na região do olho tenha sido fatal quase instantaneamente. O rei do cangaço caiu ali, entre pedras e cactos, no cenário árido que marcou toda a sua trajetória. Maria Bonita ainda foi capturada com vida por alguns instantes, mas acabou morta logo depois. No total, 11 cangaceiros foram abatidos naquela manhã. Alguns poucos conseguiram fugir pelo mato fechado, espalhando-se pela Caatinga. O tiroteio durou pouco tempo, cerca de 20 minutos, pois restou apenas o cheiro de pólvora, corpos espalhados e o silêncio pesado da vitória amarga. O que se seguiu foi ainda mais marcante. Para comprovar a morte do inimigo mais famoso do Nordeste, as cabeças de Lampião, Maria Bonita e dos demais mortos foram decepadas. A prática, chocante para os dias de hoje, era usada como prova oficial e como demonstração de força do Estado. As cabeças foram transportadas e exibidas em várias cidades, atraindo multidões que queriam confirmar com os próprios olhos o fim da lenda. Durante anos, permaneceram expostas como símbolo do encerramento de uma era. A morte de Lampião não foi apenas o fim de um homem, foi o golpe decisivo contra o cangaço como movimento organizado. Sem sua liderança estratégica e seu carisma temido, os bandos remanescentes perderam força e aos poucos desapareceram. Na Grota do Angico, naquela manhã de 1938, terminou a trajetória do homem que dividiu opiniões. Herói para alguns sertanejos pobres, bandido cruel para muitos outros. Um estrategista que soube usar o medo, a estética e a própria imagem para construir um mito. Ele caiu sob tiros rápidos, sem discurso final, sem despedida, mas no sertão, onde o vento carrega histórias entre mandacarus e pedras quentes. O nome Lampião ainda ecoa como se a batalha nunca tivesse terminado. Mesmo décadas depois de sua morte violenta em Angico, sua imagem continua viva, girando entre o herói e o vilão, entre o mito e o homem. No fim, talvez Lampião tenha sido o primeiro fora da lei brasileiro a perceber que o tempo passa. Mas a imagem, quando bem construída, controla a lenda. E conseguiu. E a todos vocês que estão no canal, que acompanham, que estão assistindo esse vídeo, eu deixo o meu abraço e finalizamos aqui mais um relato sobre a vida de Lampião. E prometemos trazer em breve uma história inédita de um cangaceiro de Lampião, que desafiou Lampião após ele fazer o assalto na casa da baronesa. Então fiquem todos com Deus, deixe seu joinha, inscreva-se no canal para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Um abraço e fiquem todos com Deus.